O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, iniciou sua viagem pela Europa para divulgar o programa de concessões do governo Jair Bolsonaro. O ministro Tarcísio explicou: iniciamos nosso roadshow em Madrid. Serão 3 dias de uma extensa agenda de encontros com os principais operadores de infraestrutura da Europa. Temos ativos atrativos e projetos bem estruturados neste que é o maior programa de concessões do mundo. O Brasil é, sem dúvida, a bola da vez. Em apresentação, o ministro Tarcísio explicou que há um programa bem determinado e que os principais ativos da economia brasileira serão disponibilizados no mercado financeiro nos próximos anos. Assista. Nós estamos procurando dar previsibilidade para os nossos negócios, dar uma previsibilidade de agenda. Então, o que nós vamos apresentar aqui? Nós temos um programa que tem início, meio e fim, que tem um cronograma. Os ativos, os leilões estão distribuídos ao longo desse cronograma, ao longo do tempo, né? Então a gente sabe o que vai fazer em 2019, o que vai fazer em 2020, o que vai fazer em 2021, o que vai fazer em 2022. Os principais ativos da infraestrutura brasileira serão disponibilizados para o mercado nesses próximos 4 anos. Nós estamos falando de ativos extremamente valiosos, extremamente importantes, e nós estamos procurando estruturar os projetos de maneira que eles façam sentido para o investidor, né? Que a gente consiga construir relações ganha-ganha, né? Que a gente consiga responder às expectativas de ganho que os privados têm, né? De acordo com a sua percepção de risco. Então é dessa forma que nós estamos estruturando os projetos. Na semana passada, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas participou do painel técnico da prorrogação da Malha Paulista. Assista. Bom, obrigado, ministro Nardes. Cumprimento a todos na mesa. Vou ter que ser econômico nas palavras, porque, afinal de contas, eu fui contingenciado no tempo. Mas eu já estou acostumado a ser contingenciado, né? Estou me acostumando com os contingenciamentos. Esse é mais um. Primeiro, eu tenho que louvar a iniciativa do Tribunal de Contas da União de promover mais uma vez esse diálogo, promover a construção de soluções. Durante esse tempo, o debate tem sido muito qualificado. É muito bom interagir com a área técnica do TCU, é muito bom interagir com o Ministério Público do TCU, né? Louvo a pessoa do procurador Júlio Marcelo, que sempre nos instiga, nos faz refletir, nos faz pensar. Foi muito bom interagir com o Ministério Público Federal no momento do leilão da Norte-Sul, e aquilo para mim foi um marco também, porque nós construímos uma forma de diálogo diferente, de acompanhamento diferente. E isso é interessante, porque este processo, ele no final das contas, ele é um processo de construção, e observa, ele não está nascendo hoje, ele nasceu há 4 anos atrás. Nós estamos há 4 anos debatendo a prorrogação da Malha Paulista. E ao longo desse tempo, o processo evoluiu muito. Muito. E que me permite estar aqui com um compromisso com a história de afiançar a vantajosidade, porque senão não estaria. Nós não nos daríamos ao luxo de propor algo para a sociedade, para o país, se nós não tivéssemos plena convicção que isso é vantajoso. E a gente fica pensando qual outra alternativa que nós temos. Bom, esse processo passou por todos os passos, passou para a análise de impacto regulatória, teve início em 2015, foi submetido à audiência pública, várias contribuições da sociedade foram apresentadas e muitas foram incorporadas. Ao longo desse processo, o TCU veio fazendo acompanhamentos. Foram relatórios de acompanhamento e a gente veio incorporando situações que o TCU foi nos apontando ao longo do tempo. E agora, por fim, a unidade técnica emitiu seu parecer, fez uma proposição de 18 determinações, das quais nós estamos acatando 17. Fez uma proposição de 18 recomendações, das quais nós temos a concordância de 9, e estamos apresentando justificativas sólidas para as outras 9. O Ministério Público fez proposição de 29 determinações, das quais nós estamos concordando com 21. E esse processo, que é um processo de altíssimo nível, ele vai realmente nos convencendo que nós estamos construindo uma coisa boa para o futuro. É um processo de convergência que vai provocar uma regulação regulatória. Então não é simplesmente trazer mais investimentos, é revolucionar a regulação no setor de transporte ferroviário.
É importante entender que esse processo está aderente ao plano do Ministério de Rebalanceamento da Matriz de Transporte. E pela primeira vez, uma decisão de investimento está lastreada no Plano Nacional de Logística e foi aprovada pelo Conselho Nacional de Integração das Políticas de Transporte, o CONIT. Isso não tinha acontecido ainda. Então não é algo que está solto, que está desconectado, tem lastro no PNL. E a gente está fazendo um esforço muito grande de rebalanceamento da matriz de transporte. Então, os investimentos nos portos estão aí, nas hidrovias. Nós temos um programa de cabotagem e estamos fazendo uma série de simulações para tentar capturar e promover esse rebalanceamento. É vantajoso prorrogar a Malha Paulista? É vantajoso. E nós analisamos essa vantajosidade analisamos 4 cenários, incorporamos um quito, discordando do procurador Júlio Marcelo. A Malha Paulista não serve só a Ferronorte, ela serve a Ferrovia Norte-Sul, ela serve a malha da MRS. Imputar toda a necessidade de investimento à Ferronorte significa tolir os outros usuários, significa prejudicar a regulação. Porque, no final das contas, nós mudamos o critério do tráfego mútuo por direito de passagem e nós estamos privilegiando também a Ferrovia Norte-Sul, também a MRS, também a VLI, que todas elas acessam a Santos. Então, como tem uma relação entre privados, Ferronorte e Malha Paulista, e como nós vamos regular isso se a gente não tivesse essa desconexão? São 7 bi de valor presente se a gente fizer o investimento agora. E tem uma coisa que nós somos ruins: monetarizar externalidades. Porque benefícios indiretos, o benefício social, o benefício com as vidas que serão poupadas, com a redução de emissões, com a quantidade de caminhões que nós tiramos da pista. Um trem, 357 bitrens que a gente está tirando. A gente não monetariza, esse exercício não é feito. Ninguém fez. Isso é um ganho adicional. E a indústria ferroviária que está morrendo por falta de encomenda? Quantos empregos estão associados com este movimento? Então é um investimento muito severo que vai sair nós vamos sair de uma capacidade de 35 milhões de toneladas de capacidade para 75 milhões de toneladas em 5 anos. Quando que isso foi feito no Brasil no segmento ferroviário? Nunca. E a tecnologia? Nós temos ferrovias do início do século, temos, e ao longo do tempo nós fizemos investimentos e provamos que é possível conciliar o avanço tecnológico com essas concessões de longo prazo. Vou dar um exemplo. Estrada de Ferro dos Carajás, a Estrada de Ferro Vitória Minas, que o tribunal vai apreciar recentemente, para não ficar na Malha Paulista, que é o nosso objeto hoje. A ferrovia é de 1904. E ela produz 120 milhões de toneladas ano e é uma das 10 mais eficientes do planeta. Isso é o quê? Tecnologia. Nós, para conseguir esse aumento de capacidade, não estamos investindo só em obras. E 33 municípios vão ser beneficiados. Eram 19 no início do processo. São 33 municípios hoje beneficiados, com resolução de conflito, ferrovia, cidade. Mas vai ter a substituição de dormente, nós vamos mudar todos os trilhos e vamos ter o perfil de trilho mais moderno do mundo. Para quê? Para deixar de operar com composições com 80 vagões e passar a operar com composições com 120 vagões. Então isso é produtividade na veia. São 15 mil empregos que vão ser gerados só na concessionária, fora nas atividades econômicas que vão ser induzidas por essa prorrogação. Do que a gente está falando? Nós estamos falando de uma revolução no setor de transportes no Brasil. E nós temos a opção de fazer isso agora ou esperar para ver o que vai dar uma licitação daqui a 8 anos. Quando a gente fala em taxa de retorno, 11% é alta frente à nossa situação macroeconômica, cuidado. O Brasil é um país de riscos elevados, e essa é a percepção do investidor. E quando a gente fala em retorno, eu tenho que pensar no retorno em dólar. Porque é essa conta que o investidor estrangeiro faz. Então, a gente está analisando esse cenário também. As questões, como eu tenho muito pouco tempo, eu não vou me alongar, porque as questões técnicas elas foram colocadas.
Nós enfrentamos a questão da base de ativos. Qual o momento adequado para fazer o inventário? Qual é a perda como é que a gente mitiga o risco moral? E qual é a perda que nós vamos ter se nós esperarmos para fazer essa prorrogação daqui a 3 anos ou 2 anos, quando a gente tiver um inventário completamente completo? E a gente tem como mitigar esse risco com o inventário feito imediatamente após a assinatura do contrato, mas já capturando o benefício financeiro e o benefício fiscal, inclusive pela arrecadação dos tributos, que vai fazer a diferença na vida daqueles municípios que estão ali. E muita diferença. A questão da base de ativos é uma questão contábil. Eu tenho que incorporar as benfeitorias segundo aquilo que ela agrega valor em termos de vida útil. Porque se eu não considerar isso, eu também não posso considerar a receita gerada. Não considerar o investimento que foi feito em termos de base de ativos é também diminuir a capacidade de geração de receita daquele ativo. Então, uma coisa está ligada à outra. Bom, os investimentos em conflitos urbanos são incontestes, né? A questão das inconsistências na estimativa de receitas, eu acho que já foi trabalhado, porque, observe, nós estamos criando um incentivo para a concessionária ser eficiente, porque nós estamos operando com uma margem EBITDA de 41%. E qual negócio no mundo que opera com margem EBITDA de 41%? O benchmark mundial é menor do que esse. Então, aumentar a estimativa de receita é começar a jogar o EBITDA para 50%, 60%, 70%, que é algo irrealizável. Então, nós temos uma meta realizável que vai induzir eficiência. E aí eu quero falar o seguinte, nós falamos tanto de deficiência de projeto. Nós temos um projeto de longo prazo, onde nós estamos tratando investimentos em 33 municípios, ao longo de vários anos, com mais de 80 projetos executivos apresentados ao TCU. Quando é que isso aconteceu? Nunca. Então, houve um esforço de preparação, um esforço técnico, um esforço de diálogo, um esforço de construção, um esforço de engenharia sem precedentes para apresentar um produto que tem muita qualidade, que tem um cuidado, né, um regulatório muito grande. Porque existe enforcement. O reequilíbrio por prazo, que o Jário colocou aqui, é uma medida importante que foi acatada por nós e que entendemos que mitiga o risco que foi colocado. E a cláusula resolutiva é um grande avanço. Então, é um contrato que tem enforcement por cumprimento e que vai provocar uma revolução no setor ferroviário. E aí, como meu tempo já acabou, eu tenho que parafrasear aqui o Martin Luther King, que começava o seu discurso dizendo o seguinte: I had a dream. I had a dream. Eu também tive um sonho. E o sonho de transformar a matriz de transporte desse país. E a minha equipe está empenhada nisso. E a gente não pode considerar a prorrogação da Malha Paulista desconectada, e essa foi a discussão que a gente teve na terceira Câmara, de todos os outros investimentos que nós estamos fazendo. A gente não pode considerar a discussão da Malha Paulista desconectada da Ferrovia Norte-Sul, desconectada da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, desconectada da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, desconectada da prorrogação das ferrovias da Vale, da MRS, porque o sistema todo está sendo mexido. Nós vamos promover um incremento de carga em todo o sistema, e isso é choque de oferta. A Rumo colocou aqui a redução imediata de tarifa, a redução imediata de frete. Isso é muito relevante, porque isso é competitividade na veia. Se a gente não cuidar do nosso agronegócio, nós vamos perder o agronegócio. Nós vamos perder para a revolução genética. Então, se a gente não prover o Brasil de logística já, não é daqui a 8 anos, não é daqui a 9 anos, nós vamos condenar o nosso agronegócio ao fracasso. Então, tem uma questão de senso de urgência que é muito importante, e isso está completamente aderente à política pública. Está completamente aderente ao planejamento de longo prazo. E nós estudamos 16 projetos ferroviários e hierarquizamos esses 16 para chegar à conclusão do que era mais importante para nós. Então, a coisa está muito bem construída, talvez como nunca antes em termos de construção de política pública de transporte no Brasil. E a gente tem uma segurança absoluta do que nós estamos propondo para o tribunal. E propondo para a sociedade. Então, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que nós vamos conseguir trazer investimento de grande porte
no curto prazo, que esses investimentos vão reduzir frete, esses investimentos vão mexer com a indústria ferroviária, vão gerar encomendas de locomotivas, encomendas de vagões e vão melhorar a vida do brasileiro, vão transformar esse país. Porque nós não vamos ser, ministro, geração perdida, nós vamos ser a geração que vai revolucionar esse país, que vai dar ganho. E o tempo é agora. Então eu peço... quando eu visitei o terminal de Rondonópolis, nossa, interessantíssimo, porque ver 3, 4 carretas Britem chegando no tombador e despejando lá grão o tempo todo, e o terminal está processando 70 mil toneladas dia e montando composições que substituem cada composição daquela, quase 400 carretas, e só do Mato Grosso, via Ferronorte, chegando na Malha Paulista, são 22 milhões de toneladas ano. E o pessoal diz, o transporte ferroviário no Brasil, 22 milhões de toneladas ano. Daquilo que é exportado pelo Mato Grosso, chega no Porto de Santos via ferrovia. E agora nós temos a carga geral, porque está se trabalhando com container empilhado, com double stack, e para isso foi feito investimento, se aumentou o gabarito de obra de arte especial, e a obra de arte está lá, é nossa. É disso que eu estou falando quando eu falo em base de ativos. Não é dar uma lustrada na locomotiva e nem botar graxa no rodeiro. Então isso impulsiona, isso me dá senso de urgência, isso me dá a certeza que nós estamos fazendo a coisa certa. Que nós estamos no caminho certo. Porque é ver aquela impulsão. E não é só isso. Porque 22 milhões de toneladas estão vindo pela Ferronorte. Mas tem outros 13 milhões de toneladas que são agregados no próprio estado de São Paulo. Líquidos, açúcar, carga geral. E mais virá agora na Ferrovia Norte-Sul, porque a gente vai começar a ver o container saindo de Santos, indo a Anápolis, saindo de Anápolis, indo para Santos. E isso é muito bonito de ver. É uma transformação que está em curso e nós, graças a Deus, somos parte dessa transformação. Essa oportunidade caiu no nosso colo. E a gente sempre enxergou essas prorrogações como uma oportunidade. E mais, temos que lembrar o seguinte, quando a gente pensa, poderíamos ter mais vantagem, poderíamos ter mais vantagem, poderíamos ter mais vantagem. Não vamos nos esquecer que o processo de prorrogação é um processo negocial. Isso significa o seguinte, tem que ser bom para as duas partes. Não adianta, eu quero ter todo o benefício e vou estrangular a outra parte. Ela vai sair da mesa. Chega uma hora que o investidor, que o acionista, não tem mais interesse naquilo. E aí nós vamos perder a oportunidade. E a história não vai nos perdoar. Então, assim, eu agradeço, louvo a iniciativa. O tribunal tem feito um esforço muito grande de construção do diálogo. É impressionante a qualidade da área técnica do tribunal, a qualidade das discussões que nós temos, e eu saio daqui no dia de hoje feliz, porque eu tenho certeza que nós estamos cumprindo da melhor forma possível a nossa missão. Obrigado. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.